Solução empresarial, contabilidade e serviço, gerando informações e prestando serviços que agregam valor aos resultados dos nossos clientes. Nosso módulo de hoje será sobre contabilidade gerencial e tratará da dinâmica das operações realizadas pela empresa. Passaremos a ver agora as operações com despesa do pessoal não operacional. Então, a empresa tem lá a sua folha de salários do pessoal administrativo, né? O pessoal comercial também, né? Que não vai formar o custo do produto vendido. Tá? Então, a despesa do pessoal administrativo, a folha bruta, né? Seria 28.500 e mais um prolabore do sócio de R$ 15.000. E aí nós temos os eventos relacionados a essa folha. Então, nós temos o salário, o INSS patronal sobre esses salários. Né? Então, no caso, enquanto terceiros, ele pagou 20% a mais, sobre o trabalhador, ele ainda tem o risco de acidente de trabalho e a parte de outras entidades, que é Sistema S, SESC, SENAC, SENAT, né? Conforme o tipo de atividade da empresa. E isso aí está em torno de 27,5%, depende da atividade que a empresa opera. No caso aqui, nós sugerimos 27,5%. Então, sobre o valor bruto da folha de pagamento, paga-se esses 27,5% a título de INSS patronal. Aí existe o prolabore. No caso, sobre o prolabore também vai se pagar os 20%. Então, paga-se R$ 3.000 sobre os 15.000 dos prolaboristas. O prolabore é o salário dos sócios, né, dos administradores que trabalham. Temos o FGTS, 8% do FGTS, que é provisionado para pagar sempre no mês seguinte. E sobre esse FGTS, quando você for rescindir o contrato, você vai ter que pagar a multa rescisória, se for uma dispensa sem justa causa. Então, entre você reconhecer, nós vamos usar o princípio da prudência. Se você tem conhecido um valor do passivo, se esse valor de passivo é quantificável, você pode dimensionar e considerá-lo, essa provisão de multa ela é relacionada a este depósito. A cada mês você vai provisionando. Então, quando você for rescindir com o funcionário, aí você vai fazer, né, o pagamento integral da multa. Mas no seu resultado você já provisionou. Se você já provisionou, esse dinheiro tinha provavelmente formado um capital de giro para você. Se ele formou um capital de giro para você, você colocou esse dinheiro no seu giro, você remunerou esse dinheiro e você produziu novos resultados. E você produzindo novos resultados, você conseguiu formar um valor que, quando ocorra esse evento, você consiga realizar o seu pagamento. Então, nós teríamos lá no balanço patrimonial a figura do FGTS, né, dos salários, INSS a recolher, o FGTS a pagar e o prolabore a pagar. E depois, lá nas provisões, já surgiria, então, o FGTS multa rescisória. Ela é uma conta que você vai registrando e, à medida que for acontecendo as rescisões, você vai fazendo o remanejamento desses valores, porque esses valores já aconteceram em períodos anteriores. Então, a gente está cumprindo o princípio da competência. Até porque eu não vou rescindir com todos os meus funcionários de uma vez. Mas, a cada funcionário que eu rescindir, eu vou ter que fazer, se for na modalidade de dispensa sem justa causa, eu vou ter que fazer o pagamento. Aí eu poderia, então, dizer, não, eu vou usar uma média, porque se eu não vou rescindir de todo mundo, eu não vou impactar o meu resultado integralmente. Bom, é uma decisão administrativa que a contabilidade vai registrar conforme aquilo que a empresa realizar.
se é um fato conhecido, se é quantificável e se tem um grau de certeza ou incerteza, você vai justificar isso e vai fazer o registro conforme a modalidade mais lá na minha demonstração de resultado. Então agora apareceram as contas salários, FGTS multa rescisória, Prolabore e INSS patronal, que já estava e foi somado os valores sobre a folha de pagamento. Vejamos agora as operações de despesa com pessoal normal, o desdobramento dessa folha. Sobre o valor da folha de salários, nós temos obrigações e encargos trabalhistas. Esses encargos trabalhistas, eles acabam, né, sendo conquistados dentro de cada período. Então, a cada parcela superior a 15 dias de trabalho do meu trabalhador, ele adquire direito a 1/12 do 13º. Então, se a minha folha é 28.500, eu vou dividir ela por 12 e eu faço a provisão desse 13º. Mas sobre esse 13º eu também vou ter que pagar o INSS patronal. Então, vou reconhecer também porque faz parte da despesa desse período. Também vou ter que recolher do FGTS, mas ela faz parte da despesa desse período. E a multa rescisória também vai ser recolhida quando da demissão do trabalhador. Então, tudo isso faz parte da despesa do período. Eu vou considerar isso no ambiente do período que eu estou registrando cada parcela que os funcionários vão adquirir. Da mesma forma, temos as férias e 1/3 sobre férias. Eu vou... a cada período superior a 15 dias trabalhados, os trabalhadores adquirem 1/12 de férias, e aí eles vão ter também os reflexos no INSS patronal, no FGTS e na multa rescisória. E aí nós temos lá já o nosso passivo aumentando as obrigações, né? Estão vendo aí que nós precisamos reduzir até a fonte dos nossos slides, porque justamente são várias contas que vão adentrando ali para a gente mostrar até um certo grau de detalhe. Então, o que nós temos lá é um grupo de provisões. Esse grupo de provisões não é o grupo que eu vou realizar o pagamento. Quando eu for pagar, eu vou ter uma outra conta lá dentro do passivo, uma conta que eu vou colocar, por exemplo, 13º a pagar. Então, eu tiro da minha provisão e jogo para dentro do 13º a pagar. Férias a pagar, mesma forma, tiro da minha provisão de férias e jogo para a conta, transfiro para a conta de férias a pagar. E aí sim, aí eu faço pagamento nessa conta a pagar e não na conta de provisão. Mas a conta de provisão, ela já me mostra que aquela obrigação, ela está acontecendo durante o tempo e vai chegar o momento de realizar o seu pagamento. E aí lá no meu resultado também eu tive a inserção dessas contas aí, 13º, férias e 1/3, e as demais só receberam a composição dos saldos. FGTS, multa rescisória, Prolabore e INSS patronal, eles foram recebendo os saldos que foram sendo registrados, né, foram os movimentos que foram registrados e acumulando os seus saldos. Operações com despesa do pessoal. Vejamos agora a folha do pessoal da produção. Então, agora já não é o pessoal administrativo, que é uma despesa, mas esse pessoal aqui, ele vai formar o custo dos produtos vendidos. Então, eu primeiro vou ativar, ou seja, eu vou registrar esses valores de folha de salários dentro do meu ativo, e depois, quando eu fizer a venda, eles vão compor o grupo dos custos dos produtos vendidos. Então, nós temos a seguinte questão. Uma folha de 75 mil, eu posso criar um grupo lá, produtos em elaboração, e colocar todas as verbas trabalhistas, salário, 13º, férias em 1/3, FGTS, INSS patronal, demais encargos, eu posso colocar, e esse total ele vai
ficar acumulado no saldo de uma conta, por exemplo, mão de obra direta. Tá? Então, eu teria lá salários dos produtos em elaboração. Contrapartida, salários a pagar. Ou seja, o meu passivo permanece igual porque eu tenho que pagar o salário do funcionário. Porém, né, o débito ele não aconteceu lá no grupo da despesa. Da mesma forma, o INSS patronal. Vou debitar o meu ativo e aí vou creditar o meu passivo, porque o INSS realmente eu tenho que pagar no mês seguinte. Já o valor da minha despesa, né, com esse INSS, ele vai formar o custo dos produtos vendidos. Aí temos o FGTS, que também vai ser tratado da mesma forma, debita então o ativo. Por que debita o ativo? Porque o ativo é onde ficam os recursos que são de meu domínio e que vão gerar resultado, benefício econômico futuro, que vão gerar receita no futuro. Então, se é um bem que eu tenho ou um direito que eu tenho, né, eu vou, no momento da despesa, no momento efetivo da receita, eu vou confrontar a receita com as despesas. E a multa rescisória também vai formar o custo dos produtos. Então, lembra daquele, mas então se eu provisionar ali essa multa de todos os salários, eu vou estar inchando o custo dos meus produtos. É possível que isso aconteça sim. Porém, pelo princípio da competência, cada período que o trabalhador presta serviço, que ele trabalha, ele vai ter o direito a esse FGTS mensal e a multa quando ele for ser demitido. E eu posso até fazer, como eu disse anteriormente, uma média, fazer um reflexo daquilo que seria mais próximo da realidade da empresa. Mas eu estou mostrando que existe esse efeito. Existe uma multa que eu vou pagar lá daqui a 5, 10 anos, se o trabalhador resolver sair da nossa empresa, mas ele adquiriu esse direito à multa dentro de cada período que ele trabalhou. E se ele trabalhou e eu já conhecia quanto seria esta multa, eu tenho muito bem que registrar. Até porque isso vai me mostrar efetivamente o resultado de cada período. Porque senão, quando chegar lá no período em que eu tiver que pagar a multa, eu vou jogar essa multa diretamente no resultado e eu vou estar mascarando o resultado em relação ao que efetivamente é. Então, nós teríamos lá, percebam que já surgiu lá no meu ativo, dentro do grupo de produtos em elaboração, um grupo lá, uma conta contábil chamada mão de obra. Essa mão de obra direta ali, ela vai registrar o valor da mão de obra desses produtos em elaboração. E no meu grupo do resultado, eu não tive alteração, né? Eu mantive o mesmo valor que eu tinha até o momento daquelas outras. Vejamos agora as operações com despesa do pessoal, os reflexos, 13º, férias, né, e 1/3. Esses reflexos também serão ativados. Sobre o 13º, a contrapartida será no grupo da provisão, então vou jogar no meu passivo da mesma forma, porém, esse 13º vai formar o custo dos produtos vendidos. Mas eu só vou pagar o 13º lá em novembro e dezembro. Mas o trabalhador adquiriu o direito a partir deste mês que ele trabalhou e 1/12 pertence a este exercício e 1/12 está dentro desse produto que ele produziu. Então, é essa a regra para que nós possamos fazer um bom registro contábil daquilo que a empresa efetivamente ações. Então nós temos lá as férias e 1/3, né, da mesma forma, INSS patronal, FGTS e a multa rescisória do FGTS. E aí nós temos lá a conta de mão de obra que aumentou seu valor, ficou em 124.968. Lá no meu grupo do resultado, eu não tive alteração nenhuma, permaneceram os mesmos 89.545. Solução empresarial, contabilidade de serviços, gerando informações e prestando serviços que agregam valor aos resultados dos nossos clientes.